Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter a aula de seno, cosseno e tangente, onde você vai aprender sobre suas definições e como usá-los. Preparados? Então vamos lá! O seno, o cosseno e a tangente são divisões realizadas entre as medidas de lados de um triângulo retângulo. Elas podem ser usadas para relacionar essas medidas de lados a medidas de ângulos. A primeira definição que a gente vai ver é a do seno. O seno do ângulo θ é o nome dado a uma razão entre a medida do cateto oposto a θ e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, aqui, seno de θ é igual a cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Agora, a definição de cosseno. O cosseno do ângulo θ é a razão entre a medida do cateto adjacente a θ e a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, aqui, cosseno de θ é igual a cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. E, por último, a definição de tangente. A tangente de um ângulo é a única razão que não envolve a medida da hipotenusa. Ela é dada pela razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo θ. Então, tangente de θ é igual ao cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo também. Para tudo, existe um macete, e eu vou te ensinar um agora para facilitar a sua vida, que é o soca à toa. Assim você nunca vai esquecer como calcular o seno, cosseno e a tangente. Então, a gente tem aqui no só o S de seno, que é igual o O de oposto, dividido pelo H, que é a hipotenusa. No K, a gente tem o C de cosseno, que é igual a de adjacente, dividido pelo H de hipotenusa. E aqui no TOA, a gente tem o T de tangente, que é igual ao O de oposto, dividido pelo A de adjacente. Esse é o macete, só que à toa, seno, cosseno e tangente. Agora, nós temos os ângulos notáveis. É esperado que você saiba o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Para isso, tem as famosas musiquinhas. E eu vou ensinar para vocês a do ritmo natalino, que é a que eu sei. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois no 3 e no 2. A tangente é diferente, presta atenção. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E por último, a relação fundamental. A relação fundamental da trigonometria relaciona a função seno e a função cosseno. E a relação é bem simples, dada por seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. E, gente, percebam que é seno quadrado e cosseno quadrado, porque isso daqui é diferente de seno de θ ao quadrado, assim como isso aqui é diferente de cosseno de θ ao quadrado. Isso é diferente, prestem muita atenção. Não coloquem o ângulo elevado a 2. É o seno do ângulo, tá? Não o ângulo. E agora chegou a hora dos nossos amados exercícios. Exercício 1. Analisando o triângulo retângulo com suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno do ângulo beta é igual a... Tá bom, então a gente quer o seno desse ângulo aqui. E usando o nosso macete lá do soca à toa, a gente descobre que o seno é igual ao oposto e a hipotenusa. O nosso cateto oposto é o que fica oposto ao nosso ângulo. Então, fazendo aqui, nosso cateto é 12. E a nossa hipotenusa sempre vai ser o maior lado, que no caso é esse aqui, que é 15. A gente pode simplificar aqui por 3 e aqui também, que vai dar 4 sobre 5. E essa é a nossa resposta. Letra B. Exercício 2. Qual deve ser o valor do seno de um ângulo, sabendo que o cosseno desse mesmo ângulo é igual a 3/5? Aqui a gente vai usar a relação fundamental da trigonometria. Então, a gente só vai substituir aqui
o valor que a gente tem, que é o 3/5. Mas lembra que ele é elevado. Então, 3/5 elevado a 2 igual a 1. 3 elevado a 2 é 9 e 5 elevado a 2 é 25. Aqui eu já passei o nosso cosseno para cá negativo. E para agora a gente fazer essa subtração, esse 1 aqui também tem que ter o mesmo dominador. E a gente pode usar esse 1 como 25 sobre 25. E agora, para a gente tirar esse seno aqui ao quadrado, é só colocar raiz dos dois lados. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Essa é a nossa resposta. O seno de θ é igual a 4 sobre 5. Letra A. Questão 3. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Esse da foto. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente e use raiz de 3 é igual a 1,7. Tá, então nós temos aqui que essa distância é de 40 metros. E a gente quer saber a altura do nosso prédio. A gente tem esse ângulo aqui. E o que a gente quer saber é justamente a altura desse cateto oposto a ele. A gente quer saber o cateto oposto, a gente tem um ângulo e a gente tem o adjacente. Usando aquele nosso macetezinho do Soca à Toa, a gente descobre que para achar esse ângulo oposto, é só usar a tangente. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, nós temos aqui tangente de 30 graus, o oposto, que é o que a gente quer saber, e o adjacente que a gente tem aqui, 40 metros. Lembra lá da musiquinha que eu acabei de ensinar? A tangente é diferente, presta atenção. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E a primeira que a gente tem é o de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente vai substituir aqui. Esse 40 que tá dividindo, eu passo multiplicando. E aqui a gente tá falando, ó, raiz de 3 a gente vai considerar como 1,7. Então, vai ficar 40 vezes 1,7 dividido por 3. 40 vezes 1,7 é 68. E 68 dividido por 3 é aproximadamente 22,7 metros. Essa é a nossa resposta. Letra C. Questão desafio. Determine o perímetro da forma. Considere seno de 67 graus igual a 0,92, cosseno de 67 graus igual a 0,39 e tangente de 67 graus igual a 2,35. E aí, pessoal, gostaram? Então deixe o like e compartilhe o vídeo. Ah, e não se esqueçam de se inscrever e nos seguirem nas redes sociais. Nos comentários, deixe a resposta da questão desafio e pedidos de conteúdo para próximos vídeos. E confira o link do plantão de dúvidas aqui na descrição. E é isso!